Olá, professor. Eu sou Walter Vetilo, autor do livro As Aventuras de Mark Twain e Tom Sawyer, que foi um dos livros mais lidos nos Estados Unidos e também no mundo, sobretudo para crianças e adolescentes. Analisando a biografia de Mark Twain, percebi que ele teve uma vida muito interessante e cheia de aventuras nas margens do rio Mississippi. Daí surgiu a ideia de associar o criador às suas criaturas, como Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Abri o livro com a passagem do cometa Halley, em 1835, quando nasceu Samuel Clemens, nome verdadeiro de Mark Twain. E o autor percebeu que quando o cometa voltasse novamente, após 75 anos, levaria Mark Twain com ele. E foi de fato o que ocorreu. O nome de Mark Twain surgiu quando ele foi timoneiro no rio Mississippi. Eu também fui timoneiro nos meus anos de faculdade, num cargueiro sueco pela Europa. E isso foi um dos motivos que me inspirou a escrever esse livro. Escolhi o gênero de histórias em quadrinhos porque hoje está provado que os quadrinhos estimulam a criatividade dos jovens e melhoram o aprendizado, principalmente incentivam a leitura. Gostaria de apresentar o meu irmão, que ilustrou com muita criatividade essa história em quadrinhos. Olá, eu sou Eduardo, coautor e ilustrador do livro. Quando comecei a pensar na ilustração da obra, fiquei imaginando em como dar destaque a personagens tão ricos na região ribeirinha do Mississippi. Meu foco, então, foi usar tons e cores diversos durante a trajetória da narrativa. Quando falamos da vida real, usei os tons de cinza. Quando a obra passa a interagir com os personagens de Mark Twain, o tom usado é o sépia. Mais tarde, quando ele começa a atuar nos teatros como stand-up, contando as histórias engraçadas que ele conhecia tão bem, o tom das cores passa do colorido, que é o lúdico. Essa foi a forma inédita que usei para criar a obra. Em seguida, veja algumas sugestões de atividades para você, professor, trabalhar no livro. Olá, professor. As Aventuras de Mark Twain e Tom Sawyer é um livro de histórias em quadrinhos que se enquadra na categoria 2, 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais, e se encaixa em 3 temas: ficção científica, mistério e fantasia, conflitos da adolescência e encontros com a diferença. Esse livro entrelaça a vida e a obra de Mark Twain, apresentando ao leitor a relação entre biografia do escritor e seus personagens. O percurso de Mark Twain é narrado de maneira cronológica e entremeado com as narrativas de seus livros. Estão presentes no enredo as brincadeiras de sua infância, seu trabalho como jornalista e escritor, as mudanças políticas e sociais que presenciou, seu bloqueio de criação e até o encontro que teve com Freud. As possibilidades de trabalho com esse livro são inúmeras, já que possuem personagens que viveram situações que escapam do universo cotidiano ou que não se ajustam ao sistema e suas regras, que questionam as autoridades e que vivem tensões com seus familiares. Além disso, essa obra promove o encontro entre diferentes culturas, classes sociais e etnias. Professor, para começar as atividades com o livro, leia com os alunos o texto da 4ª capa, a motivação de leitura no início do livro e as biografias de Eduardo e Walter Vetilo no final da obra. Peça a eles que registrem no caderno as hipóteses levantadas a respeito da obra e que pesquisem sobre o escritor Mark Twain. Então, abre espaço para que eles possam comunicar o que descobriram. Com essa atividade, envolvendo pesquisa e oralidade, você abordará as habilidades 24 e 27 da Base Nacional Comum Curricular. Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis. Tecer considerações e formular problematizações pertinentes em momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Ao longo da leitura, faça pausas para retomada e discussão de alguns pontos importantes. É fundamental criar um ambiente de diálogo aberto, no qual os alunos sintam que podem contribuir com observações e colaborar com a interpretação da obra. Professor, é importante que você também ajude os alunos a reconhecer a obra no tempo histórico. Destaque trechos e elementos da narrativa que ajudem os alunos a traçar um panorama da época em que Mark Twain viveu, que foi entre 1835 e 1910. Nesse período, os Estados Unidos sofreram profundas transformações.
passando por um intenso crescimento da industrialização, pela sangrenta Guerra Civil Americana, a chamada Guerra de Secessão, pelo fim da escravidão e pelo imenso crescimento da influência dos Estados Unidos no cenário mundial, a ponto de ser hoje uma enorme potência mundial. Explique a eles que foi nesse momento turbulento que Mark Twain viveu. Os personagens são elementos da narrativa que ajudarão a deixar isso mais claro, já que os protagonistas de Twain desobedeciam e desafiavam autoridades, como a escola, a família e a igreja. A análise de elementos da narrativa na construção de personagens e ambientes é destacada pela habilidade 47 da BNCC. Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados. Identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos, e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Depois de uma leitura atenta, convide o professor de História para um trabalho interdisciplinar para abordar a Guerra de Secessão. Então, solicite que façam uma pesquisa em grupo a respeito dessa guerra. Além de estudar a Guerra Civil Americana, você também pode explorar a questão da escravidão nos Estados Unidos e abordar ao mesmo tempo a que ocorreu no Brasil. É interessante que, além de identificar datas e aspectos pontuais, os alunos possam debater sobre as semelhanças e diferenças entre os sistemas e, principalmente, sobre as consequências sociais desse período nas sociedades atuais. A partir dessa discussão, é interessante começar um bate-papo a respeito das consequências da escravidão e refletir sobre o racismo que, infelizmente, é ainda bastante presente na sociedade em que vivemos. Com isso, chame atenção para a linguagem e as expressões usadas. Identifique discursos de ódio e diferencie-os da liberdade de expressão. Assim, será trabalhada a habilidade 1 de língua portuguesa. Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. Como você pode perceber, o trabalho com o livro As Aventuras de Mark Twain e Tom Sawyer abre portas para diversos caminhos. Então, espero que você e seus alunos aprendam bastante e se divirtam com essa leitura. Boa aula!